Recorded in progress. Bom dia a todos, sou o Dr. Paulo Roberto Zeles. Eu agradeço a participação de todos nas nossas reuniões clínicas aqui da Medicina Esportiva da Unifesp, sempre às terças-feiras, às 11 horas da manhã. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Ezogi Silva. Ele, quando eu estava na residência, acho que talvez o primeiro evento esportivo que eu participei, em 2008, foi como oficial de controle de doping nos jogos, acho que de deficientes visuais, que foi aqui no Mundial de Mundial. Cegos, 2007. Você está ganhando Bem, 2007. 2007. Então, um prazer imenso aí, depois de mais de uma década, né, uma década e meia, a gente novamente se encontrar aqui, como tem se encontrado em vários ambientes esportivos, né? Ezio, eu queria que você se apresentasse aqui, em nome aqui do professor Alberto Pocchini, chefe do departamento, professor Beno, professor Andreoli, dou as boas-vindas para você e todos que estão nos acompanhando. Fique à vontade. Bom dia, Paulo. Bom dia, meus amigos aí, colegas, né, especialmente ao Murilo, que trabalha comigo no Comitê Paralímpico, o professor Paulo Zogaib, que a gente tem a honra de dividir discussões. É sempre bom estar entre amigos, né? É sempre bom estar conversando sobre temas aí que a gente gosta, e parece que a gente gosta de tema polêmico, gosta de discussão para a gente poder evoluir. Bom, meu nome é esse mesmo que me deram aí alguns anos atrás, é José ao contrário, né? Ezogi, invenção do meu pai, antes que perguntem. E eu sou médico, eu sou ortopedista, sou médico do esporte, né? Concluí meu doutorado aí analisando biomecânica, osteoartrose, enfim, um pouco das duas áreas aí. E eu poderia colocar aquele monte de fotinha, né, que o pessoal coloca, parece time de série C, que tem um monte de patrocínio, que você junta um monte de patrocínio para dar um. Então, é mais ou menos a vida do médico, é mais ou menos isso aí. Mas eu trabalho no Comitê Paralímpico Brasileiro, coordeno a saúde lá, participo aí do caso do antidoping aí de algumas comissões de decisão terapêutica de algumas entidades internacionais, faço parte também da ABCD, da CAUT da ABCD. Agora também a gente tem um fórum lá de discussão que eu acho bem interessante, porque é um fórum prático e de discussão que traz aí a Polícia Federal, traz a Anvisa, e aí há uma ampliação aí do combate antidoping aí em outras entidades que não apenas aí estritamente no âmbito esportivo. Então aí são alguns anos aí de batalha, né? Antidoping é isso que a gente vai debater um pouco aqui, o quanto que é acidental, o quanto que é premeditado e o que que a gente precisa fazer para melhorar. Bom, eu vou começar, como eu sei que tem tem muito residente, tem muita gente que é afim da área do esporte, eu vou começar com uma questão prática, né? Um atleta de atletismo de 20 anos, salto em distância, um atleta de nível nacional. Apresentava febre, dor de garganta, mal-estar há 2 dias, foi no pronto-socorro, sem um conhecimento do médico do clube, e foi diagnosticado aí com faringite bacteriana. Informou no pronto-socorro que usou cetoprofeno, dipirona, enfim, e intravenosa, perdão, só um pouquinho que pulou aqui. E penicilina benzatina 1.200. Aí o que acontece? No pronto-socorro, depois que usou a penicilina, apresentou uma reação ticariforme intensa e foi prescrito ali na hora para tirar da crise dexametasona intravenosa. Apresentou melhora, foi liberado para casa e saiu com a seguinte receita aí de medicamentos, né? Então, uma receita ali de mesolida, paracetamol, foi para casa. E eu vou fazer uma pergunta aí. Existe risco de ser encontrado resultado analítico adverso em um controle antidopagem aí desse atleta? O pessoal isso poderia gerar alguma punição? O pessoal pode responder no chat. Eu acho interessante dar uns 30 segundos para dizer que se sim ou não e pode gerar punição. Deixo aberto aqui para quem quiser participar, tá? Os residentes ficam uma participação um pouco mais compulsória, por favor, respondam sem medo de errar, tá bom? Então podem falar, é mais para a gente gerar essa discussão. Então vamos lá, 20 segundos para vocês responderem se vocês acham que isso pode gerar alguma punição e se isso pode ser encontrado no doping. Marina aqui responde sim, sim, Vinícius sim, sim, sim,
Gustavo, corticoide, sim, 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 nenhuma dúvida aqui. Então, pelo menos entre o pessoal que está respondendo, que isso realmente seria detectado e que levaria a um evento adverso ou alguma punição. Quanto à punição, Perfeito. eu não sei se eu diria o sim. Depende, acho, de como conduzir isso daí, né? Mas acho que seria detectado sim. Vamos deixar para Você quem vê como entende. Vamos lá, Exergi. não, a gente não entende nada, só discute. Eu acho o seguinte, ó, isso parece uma questão bem simples, mas veja que teve um corticoide aí no pronto-socorro, né, e uma corticoide de dose de eliminação rápida. A gente imagina que ia ter meio de uma dexametasona, aí numa dose de 4 miligramas, ela vai embora ali em 4, 5, 6 horas, né? E, de um certo modo, se eu tiver competição ali naquele dia, ou até mesmo no dia seguinte, pode ser encontrado sim uma dose de corticoide na competição. Só a gente vai retomar o tema, mas só lembrar que o corticoide é doping em competição. E se ele usou fora de competição, né? E o que acontece com isso, ele vai ser punido. E aí você, como médico do clube, qual seria a sua conduta diante de um atleta com essa possibilidade de controle antidopagem na competição? O que você faria com esse atleta? Você tiraria ele do jogo? Você arriscaria, deixaria ele fazer a competição? Qual seria uma conduta? Alguém quer escrever aí no chat alguma coisa que faria? 20 segundos, pessoal. Joga ou não joga? Joga ou não joga? Então, o pessoal respondendo aqui. Não sei se esse aqui começou. Uso terapêutico, em cima da hora, consegue autorização? Na verdade, uma pergunta. Realizaria uma liberação, justificar o uso, não joga, não joga. A UT não vai dar tempo. Se fosse modalidade coletiva, tiraria do jogo. E aí sempre aqui, né, só polemizando um pouquinho mais, né, Exorgi, quando você tira do jogo, e aí? O atleta principal do time não entra, não joga, e aí o que acontece? A imprensa pergunta, pô, mas o que aconteceu? O técnico não colocou você? Você não quis entrar? Não, tá com lesão. Cadê o médico? Tá com lesão. Por que não jogou? E essas são situações que acontecem, né? Exatamente. Aí entra no novo conceito aí do novo código de doping, assim, no presunção de uso, você pode ser punido. Então, se você não joga e há uma informação de que você saiu, eventualmente por ter usado um doping, não estou dizendo que é estritamente esse caso, tá? Você pode ser punido. Ou seja, o novo código traz um pouco mais de polêmica em relação a isso, né? Veja bem, essa é uma decisão muito difícil para qualquer médico que lida com isso. Então, de um certo modo, o que nós fazemos é analisar o metabolismo da droga, dar uma taxa de avaliação de risco bem segura para decidir se o atleta joga ou não joga, né? Agora, para você não ter todo aquele processo, toda aquela, entre aspas, dor de cabeça de pedir uma AUT. O que acontece é que, ao longo do tempo, as AUTs retroativas elas estão sendo mais aceitas. Quando você comprova um evento de pronto-socorro, né, com uma ficha médica, com receituário médico, ele foi no pronto-socorro, você consegue quase sempre uma AUT retroativa. Então, de um certo modo, você pode liberar para jogar e você pede a AUT retroativa o quanto antes, né? Isso, hoje em dia, está sendo muito mais aceito. Eu posso te falar que, alguns anos atrás, existia um grande risco de não ser aceito. Então, você entender como funciona as comissões de gestão terapêutica, como a análise do código também é muito importante para você tomar essa decisão. Tá? Agora, veja bem, isso vai mudar no ano que vem. Isso aí já tem isso já tem uma nova ótica para o próximo código, que é o que a gente vai falar mais à frente. Então, vamos seguir aqui. Isso aqui cabe um grande debate. Exorgi, não Pode sei se falar. você vai entrar nisso daí novamente, mas, por exemplo, se você está como médico da equipe e esse atleta vai jogar, fez uso de alguma substância
enfim, que é doping que ele não deveria, tá? Por mais que ele possa vir a ser punido pelo uso, você não concorda que ele não jogando, pelo menos assim, você não usou dessa vantagem do medicamento? Essa punição não deveria ser mais branda quanto a isso ou não? Então, exatamente, é uma excelente pergunta. Hoje em dia, com análise do que é doloso, o que não é doloso, o que é culposo, o que não é culposo, o que é intencional ou não intencional, existe um abrandamento, sem dúvida, de uma punição. Tá? Se você apresentar toda a documentação e uma OT retroativa, você quase sempre se livra. Eu já vi casos de, por exemplo, você encontrou o analítico adverso, na hora da gestão de resultados, o atleta foi punido, né? Ele foi levado a julgamento, porque tem uma fase de gestão de resultados para ver se vai ser oferecida a denúncia. E depois de ofertada a denúncia, julgado e punido, foi solicitado uma OT retroativa e foi anulada a decisão. Você vê como é possível anular uma decisão desde que tecnicamente você esteja embasado. Então, se você entra com a OT retroativa antes de começar um processo de gestão de resultado, você pode ter o mais seguro, né? Porque é o que você mesmo falou, você tem um atleta de ponta, um atleta que é o melhor do time, o cara que vai fazer diferença. Se você pensar exclusivamente na sua tranquilidade para você dormir, que eu acho que não é a vida de um médico de atleta de alto rendimento, você toma uma decisão e dorme preocupado com ela, pelo menos durante os jogos. Acho que o Andreoli comenta muito isso aí nos podcasts dele aí sobre o Médico e o Monstro, né? Que eu gosto muito. Andreoli está aqui com a gente, viu, Andreoli? Se Eu estou quiser vendo a complementar fotinha algum dele ali. momento, fica à Então, vontade. assim, você não dorme tranquilo com as decisões que você toma. Você toma decisão muito difícil. Você depois vai torcer para que a sua decisão seja a mais acertada possível, obviamente à luz do conhecimento que você tem. Aí, continuando a questão, diante do documento apresentado, tinha um boletim de pronto-socorro que tinha o corticoide aí, a dexametasona, né? Então, o médico solicita a seguinte autorização terapêutica e obtém uma resposta de 3 dias, né? Que ele solicitou toda a documentação, tal, fez a UT, colocou inclusive tudo que é remédio aqui que ele utilizou. Ele fez uma história bacana, mas ele colocou aqui principalmente a dexametasona, né? Isso aqui é um caso real, né? Então o colega aqui assinou bonitinho, tal, e aí ele recebeu uma resposta que foi aprovado o uso da dexametasona. Um atleta inclusive aí da CBAT. Para quem deve ser enviada essa AUT, né? Veja que hoje em dia isso é questão de prova, né? O pessoal que já fez prova de título, que vai fazer, a sociedade cobra esse nível de conhecimento. Bom, é considerado uma AUT retroativa? Sim, é considerado uma AUT retroativa uma vez que o medicamento foi utilizado. Então, a AUT retroativa, ela tem essa finalidade de proteger a conduta médica, proteger principalmente a conduta de urgência e emergência. Existe AUT retroativa para condições que não sejam de urgência? Existem, mas elas são um pouco mais difíceis de ser provadas. Bom, isso aqui são detalhes aí sobre a coleta, para a gente poder adiantar um pouquinho aí. A gente coleta 90 ml de urina, divide 40 a 60, a densidade acima de 1.004, né, para a gente ter metabólico suficiente para poder avaliar. E aí, quando a gente for relatar os medicamentos, precisa relatar tudo que foi utilizado, tá? Tudo mesmo que foi utilizado, não necessariamente aqueles que têm relação com doping. Então, isso aqui é mais uma dica para o pessoal que vai lidar com coleta. Bom, de acordo com o Código Antidoping de 2015, que é o atual em vigência, né, quais são os tipos de punição que o atleta pode receber com a presença, utilização, tentativa de utilização, posse de uma substância proibida. Não sei se o pessoal está aí, mas basicamente eu vou falar mais da frente essa questão da punição. Bom, o que é doping? Pelo menos eu preciso ter 2 desses 3 elementos aí, ou seja, aumento artificial do desempenho, prejudicial à saúde do atleta ou contra o jogo limpo. Se eu tomo cafeína para melhora de performance, todo mundo sabe que tem
que tem evidência científica, isso é doping? Alguém quer chutar? Não, responderam aqui que não. O Jonas falou que não, mas se você for olhar conceitualmente, sim. Ela é potencialmente prejudicial à saúde se você fizer em altas doses e é um aumento artificial de desempenho. Tá? Isso é uma polêmica no mundo antidoping, assim como outras substâncias, mas ela é tão largamente utilizada e ela acaba não caindo no conceito lá de estimulante, apesar de ser um grande estimulante, né? A gente sabe disso. Ela entra também em condições políticas de discussão se vira ou se não vira doping. Então, esse termo começou lá trazido da África do Sul, dos africanos que levaram para a Europa o termo doping, que vem dessa tribo Zulu, que era utilizada uma substância para eles guerrearem. E aí eu vou falar alguns dados históricos para a gente pensar se o doping surgiu de algo intencional, não intencional, premeditado. Isso aqui é uma prova que acontece em Nova York, de pedestração, acontecia muito no século XIX, e o Laudamo era uma droga à base de opioide, inclusive, com alguns estimulantes, muito utilizados. Esse aqui é o pai da endocrinologia, o Charlie Brown-Séquard, né, que até nomeia uma lesão medular, mas ele pegou extratos de testículo de animais, principalmente de porco, e ali ele desenvolveu um extrato chamado sequarina, que ele dizia resolver um monte de doença, melhorar a performance, e daí surge a primeira história de doping produzido. De fato, nos jogos, né, em jogos esportivos, o que chamou atenção foi a primeira morte documentada por uso possível uso de substância, que foi em 96, do Linton, na volta de Paris-Bordeaux, que ele morreu provavelmente por uso de estimulantes, e eles tentaram mascarar como se fosse febre tifoide. Esse aqui é emblemático, essa história dos primeiros Jogos Olímpicos, da primeira maratona nos Estados Unidos, onde o vencedor foi um americano, né, o Thomas Hicks, e ele foi decretado vencedor porque o Fred Loris, ele teve uma parte do trajeto que ele foi de carro, ele andou uns 15 quilômetros de carro escondido, aí ele mesmo confessou, descobriram, e aí ele foi punido, aí o doping automobilístico na maratona já foi detectado, mas a questão é que o Thomas Hicks, ele utilizou estricnina para ganhar a prova, ele caiu várias vezes, tem essa foto do pessoal levantando ele para ele poder concluir a prova de maratona. Veja como a primeira medalha foi extremamente amador. E aí, no início do século XX, a nitroglicerina, que era muito utilizada, já utilizada para questões cardíacas, né, começou a ser utilizado para provas de ciclismo. Aqui é o Madison Square Garden, então era muito comum todo mundo utilizar como se fosse um suplemento. Em 28, a IAAF foi a primeira entidade a se preocupar em criar uma lista de substâncias proibidas. Então, a IAAF criou uma lista ali que tinha basicamente estimulantes, alguns opioides, que era aquilo que era combatido no início, mas não tinha muito como avaliar, né? Não tinha muito como você dosar, não tinha uma bioquímica avançada para isso, então era muito baseado em denúncias e o nível de punição muito pequeno. Aí, em 48, esse argentino, ele colocou cocaína numa fratura que ele teve no punho e ele venceu os Jogos Olímpicos no boxe. Então, é uma das situações curiosas, né? E isso aqui foi a grande revolução, talvez foi a descoberta da fórmula, né? De como se constrói os hormônios esteroides, né? E aí a partir do metabolismo do colesterol. Ou seja, demorou ali mais ou menos uns 30, uns 20 anos para que isso fosse sistematizado. Tanto que no fisiculturismo, ali pelos anos 40, ninguém consegue garantir muito se os vencedores do fisiculturismo dos anos 40 eles eram naturais, até porque o pessoal
já, de um certo modo, tentava utilizar os injetáveis, né? Depois que foi descoberta essa fórmula em 1935. Então, abaixo dos anos 40 para trás, a maioria dos atletas, de fato, eram naturais. Depois disso, não dá muito para garantir. E aí, a partir desse médico, o médico da delegação americana, o John Bosley Ziegler, ele viu os russos utilizarem de forma sistemática e ganharem as provas de halterofilismo. Ele foi lá no laboratório da CIBA, nos Estados Unidos, e desenvolveu o Dianabol, ou seja, um anabolizante oral. E aí o uso foi disseminado, explodiu, a partir da ideia de um médico que queria melhorar a performance do time americano. E aí começou a disseminação. O ciclismo sempre à frente do doping na história do esporte. E aí, quando nos Jogos de Roma aconteceu a primeira morte fotografada e filmada ali, e começou a se divulgar, foi aí que as pessoas começaram a se atentar que era perigoso, né? Mas antes disso, era completamente natural você usar, principalmente o ciclista usar os estimulantes, as anfetaminas, era extremamente natural. Igual você usar whey, igual você usar creatina, você usava anabolizante. Aí começou a aumentar a preocupação, mas aquela preocupação ainda incipiente da FIFA, da UCI, talvez muito mais preocupado com a questão da imagem, né, do jogo, da entidade, do que, de fato, a uma busca incessante do antidoping, e eles começaram a fazer testes sanguíneos. Sai a primeira lista em 67, que essa lista ia basear os Jogos do México logo na sequência, e era muito a lista baseada naquela ideia da IAAF. E o comitê médico do COI desenvolveu essa lista proibida, ou de substâncias que seriam banidas, tentativa de banimento do esporte, mas sempre com muito difícil controle, né? Aí nessa primeira, basicamente, tinha analgésicos narcóticos, aminas, simpático-miméticos, estimulantes, físico-motores e do sistema nervoso central. E aí mais uma morte acontece, Tim Simpson em 68, logo imediatamente antes dos Jogos do México, e obviamente filmado, chama muita atenção das pessoas. E aí acontece os primeiros jogos testados, que são os Jogos do México. Então, isso é uma coisa de 1968. Veja que o anabolizante oral é de 1954, né? Se a gente imaginar que nos anos 40 já tinha uso, olha só quanto tempo, entre aspas, de atraso existe. Em 72, foi introduzida a avaliação do beta-HCG, exatamente por conta dos problemas da Alemanha Oriental e do mundo, né, da cortina de ferro, que já há muitos anos usava métodos escusos. Então, as mulheres elas engravidavam e, a partir do efeito anabólico dos hormônios da gravidez, elas tinham melhora de performance e aí faziam um aborto logo na sequência. Então, isso era muito natural e, de um certo modo, até estimulado pelo governo. Depois de muito tempo, com o advento da espectrofotometria, da cromatografia gasosa, começou a melhorar a análise de anabolizantes. Aí só em 74 começou a se analisar de forma consistente o uso de anabolizante, mais um tempão de atraso. E aí a história da Alemanha Oriental, que é um escândalo, na verdade, mais de 2.500 atletas processam o Estado alemão até hoje, por conta dos efeitos que o Estado provocou nas pessoas. Aqui é uma atleta, que era a Andreas, era uma mulher, ela teve que se tornar homem oficialmente sem querer, não queria, mas ela teve que se tornar de tanto hormônio que tomou em 1986. E é um escândalo sistemático da cortina de ferro da Alemanha Oriental. Os atletas recebiam os copinhos lá, diziam que era suplementação e, na verdade, não era anabólicos e esteroides. Em 74%, em 1974, nos Jogos da Nova Zelândia, quando começou-se a testar anabolizante, disparou a quantidade de atletas. 16% dos atletas tinham esteroides anabolizantes.
E aí Montreal cai para 3%. É muito estranho. Então o pessoal vai se organizando. Isso aconteceu porque existe uma taxa de avaliação do que é testosterona, porque não tinha muita detecção do que era sintético, não era sintético, era uma molécula muito semelhante à testosterona, e aí você tinha que comparar com valores de epitestosterona, que é um análogo aí que não tem função androgênica. E aí, se você tem essa proporção normal é de 1:1, de uma molécula para 1, e quando você tem essa proporção acima de 4:1, ela é considerada positivo. E aí, o que o pessoal fazia era a injeção da epitestosterona junto com a testosterona para você fazer a equivalência, o que fez com que as taxas caíssem. Os Jogos de Moscou, ele é clássico por ser jogos que a cortina de ferro demonstrou quanto é difícil você controlar doping nesses lugares, né? Apesar das taxas terem sido encontradas, a gente vai ver as medalhas mais à frente. Então, isso era o que eles faziam, injetava epitestosterona e testosterona junto. Jogos Pan-Americanos, aí começa a vir a coisa para as Américas aqui, quando começou a chegar a testagem em massa de anabolizante, um monte de atleta foi embora. Simplesmente eles abandonaram os jogos e não havia nenhum tipo de punição para atletas que iam embora dos jogos. Aí começa os anos 80, né? Os escândalos nas ligas americanas. Praticamente todas as ligas americanas você tinha testes positivos para esteroides anabolizantes nessa taxa aí, ó, de 55% a 75%. Então você começa a analisar que a história do doping tem muito a ver com a história da cortina da Guerra Fria, né? Ou seja, você tinha um doping capitalista no mundo americano, vamos dizer assim, no mundo ocidental, e um doping estatal no mundo socialista, no mundo comunista. Os beta-bloqueadores ali, diuréticos, vieram em 85 só, ou seja, o pessoal já usava agente mascarante há muito tempo. E a maior evidência foi nos anos 80, no doping do Ben Johnson, um sistema de coleta extremamente falho, né? Ele relata que as pessoas entravam, saíam da sala de doping. A gente sabe do rigor que é hoje exatamente por conta desses escândalos dos anos 80 em relação ao fluxo de sala. Isso aqui é um dado bem polêmico também, é um dado que mostra aí mais ou menos os últimos 10 anos aí, os recordistas dos 100 metros. Todos que estão riscadinho aí já foram pegos com anabolizantes alguma vez. Então você tem ali o Usain Bolt único livre de doping ao longo desses 10 anos, e todos os outros foram positivados. Ainda existe uma polêmica em relação ao Usain Bolt, que é exatamente o período sabático que ele tirou, que é um dos problemas do doping, esse período sabático que alguns atletas tiram e voltam excepcionais. 86 veio o doping sanguíneo, principalmente por conta do Lance Armstrong, né? Então, não necessariamente do Lance Armstrong, mas assim do doping que era usado no ciclismo, da autotransfusão. Descobriu-se o efeito dos hormônios peptídeos também, GF1, por exemplo. Então, o pessoal usa, descobre e faz o banimento. 98, o Tour de France, os escândalos de Tour de France, de encontrar as equipes com apoio, carros de apoio com drogas para melhora de performance ao longo do circuito. Esse é o escândalo da equipe Festina, né, que ficou clássico em 98, e um médico estava envolvido, o Dr. Eric Hitchhead. Ou seja, tantos anos de doping e só em 99 a criação da UADA. Então, de um certo modo, é um processo tardio, era muito de responsabilidade do Comitê Olímpico Internacional e não havia uma política multipartite para que pudéssemos combater. A eritropoetina só entra em 2000, né, a descoberta dos efeitos da eritropoetina para o antidoping. E essa reportagem é uma reportagem que ela é um divisor de águas no entendimento sobre acidental, sobre mau uso, sobre intencionalidade. Essa é uma reportagem clássica de 1997 da revista Sport Illustrated.
Essa revista não é uma revista científica, é uma revista de circulação, famosa nos Estados Unidos. E nesse ano eles conseguiram entrevistar de forma anônima pelo menos 198 atletas americanos aí dos mais elevados níveis, né? Atletas de ponta, atletismo, natação, halterofilismo, ciclismo. E aí perguntaram para ele nas primeiras perguntas assim, se você não fosse pego, se você soubesse que não fosse pego, você usaria drogas para melhorar a performance, para ganhar os Jogos Olímpicos, Mundiais, etc. E todos, obviamente, falaram que sim, senhor. A gente fala, obviamente, assim, né? Mas é o que a gente espera de atleta de alto rendimento quando a gente os conhece. Ah, não, se eu não fosse pego, eu usaria, tranquilamente. 100% falaram que usaria. E o que chama a atenção foi a segunda pergunta, que falaram assim, se vocês morressem dos efeitos dessas drogas nos próximos 5 anos, vocês ainda assim usariam? Mais de 50% das pessoas falaram que sim, né? Na primeira pergunta, 195 atletas dos 198, acho que 3 mentiram. Aí na segunda pergunta, na segunda pergunta, mais da metade falaram que sim. Ou seja, a gente fica às vezes discutindo sobre a cabeça do atleta de alto rendimento, mas o que importa é a vitória do Olimpo, é chegar lá e depois a vida já fez sentido o que tinha que fazer. Então isso explica muito da atitude do atleta de ponta. Zugin. Na verdade, a gente pode falar, Paulo. Só linkando com o assunto que a gente estava falando antes, né? Claro que é só um paralelo, mas a gente estava discutindo sobre atleta transgênero, né? Até quanto uma pessoa seria capaz de mudar para conseguir uma medalha olímpica, né? Você viu que aqui 100% usaria doping se não fosse pego. Então, aquela questão de você, às vezes, até, Exato. enfim, ter uma opção que te leve a uma medalha olímpica a qualquer custo, né? Exatamente. Se for Vamos lá, necessário mudar de sexo para ganhar uma medalha olímpica e depois voltar, é eu acho que tem possível. gente que mudaria, sim. Eu acho que essa é uma coisa, a discussão, sem dúvida. Isso provavelmente será uma polêmica dos próximos anos. Então, na verdade, a gente não tem uma estatística de quem usa e quem não usa. É praticamente impossível você conseguir. Esse questionário que foi feito também de forma anônima no Mundial de Atletismo na Coreia de 2011 também é muito emblemático, onde pelo menos 30% dos atletas falaram que usaram substâncias banidas no esporte. Então, quando você pega a estatística do esporte, você sempre tem ali alguns países que estão no top 10, o Brasil fica ali pertinho, entre o 15º e o 10º, depende do ano, né? E os esportes de força, sem dúvida nenhuma, estão à frente no uso dos esteroides, aqui no caso, a maioria esteroides anabolizantes. E aí, quando a gente também faz questionários sobre a percepção, principalmente de atletas jovens, sobre o efeito dos que eles chamam de PEDs, né, que é Performance Enhanced Drugs, ou as drogas proibidas para melhora, isso aqui são números que basicamente resumem que, primeiro, eles acham que para vencer, isso desde jovem, né, para vencer você tem que usar, né, mais que 41% você tem que usar, e aqui embaixo, 2 de 3 falam que, assim, pegar um atleta positivo não reflete muito fortemente na questão, na imagem do país. Então, o pessoal, de um certo modo, acha natural que se pegue um ou outro ali no doping, porque é necessário para você vencer. Então, isso aqui é uma evolução do histórico de medalha ao longo dos Jogos, né? Então, você tem, que eu queria chamar a atenção, os Jogos de Moscou, que ninguém foi pego nos Jogos de Moscou ali em 1980, né? Só tem santinho nos Jogos de Moscou. Isso explica muito da cultura desse último escândalo dos Jogos de lá. As violações às regras, é óbvio aqui que não precisa decorar, mas elas só aumentam, né? Nós tínhamos 8 até o último código, agora a gente tem 11 violações à regra que podem, além de encontrar substância proibida, você tem um monte de outras aí que está relacionada a você portar, você ajudar alguém, né, de você carregar a substância, se você não localizar onde você está para fazer o teste, quando você se associa com alguém proibido, e isso é muito importante para nós, porque
Está muito disseminado no nosso meio aí, médicos que estão prescrevendo substâncias proibidas para pessoas que não são atletas, porque eles falam que não são atletas, e às vezes o atleta que você cuida passa naquele médico, e não necessariamente aquele médico vai prescrever uma substância dopante para ele, porque ele sabe que vai ser pego, né? E ele pode ser punido, enfim. Então, às vezes, essa associação já é suficiente para ver algum tipo de denúncia, né? Se aquele médico prescreve para pessoas não atletas, é possível denunciá-lo a partir disso. Essa é a regra principal, né? O atleta é o responsável, mas na verdade nos últimos 2 códigos, 2015 e agora o 2021 que vai entrar em vigor, existe uma atenuação desse processo de o atleta principal responsável por causa de ele transferir ali para a farmácia de manipulação, para ele transferir para o treinador, para o nutricionista, para o médico a responsabilidade. E aí, à luz da nossa justiça latina, que é uma justiça um pouco mais contemplativa, né, de avaliar o contexto social, isso acaba sendo atenuado a pena. Acho que todos já conhecem os tipos de controle, fora de competição, em competição, e aí, para os Jogos Olímpicos, são 12 horas antes do início do evento, né? E para o novo código, já no dia seguinte à competição, independente das horas, dependendo do evento, pode ser considerado já em competição. Acho que todo mundo também já ouviu falar do processo de toma de amostra, que é um processo que tem um rigor bem importante. Isso reflete muito aqueles problemas dos anos 80. Tem um passo a passo muito rigoroso, e muitos advogados, eles sabem muito bem esse passo a passo. Então, se você erra algum processo, ele vai pegar naquele ponto, vai pegar na cadeia de custódia para poder anular todo o processo. Então, coleta sanguínea, cada vez mais crescente e cada vez mais de acordo com o tipo de metabolismo do jogo, né? Eu sempre falo assim, vai ser difícil coletar sangue desse atleta paralímpico aí, vai precisar da jugular dele. E aí é dividido em 2 ou 3 tubos sanguíneos, né? Acho que também todos já ouviram falar do tal do passaporte biológico, que é a forma talvez mais inteligente do ponto de vista bioquímico de nós controlarmos a saúde do atleta. Então, se ele foge de fatores já conhecidos do perfil hematológico dele, em glóbulos vermelhos, ele pode ser punido sim, assim como o perfil esteroidal, que é controlado. Depois que se incluiu o passaporte biológico, a taxa de positividade subiu de 2% para 14%. Então, toda vez que o antidoping melhora um pouquinho, pega. Depois o pessoal se aperfeiçoa, as taxas caem novamente. Bom, não vou falar de detalhes das substâncias, só vou falar, só passar pelas classes. Aí a gente tem as substâncias que não foram aprovadas ainda. Isso aí é para pegar as substâncias que estão em fase de pesquisa ainda, aquelas substâncias não aprovadas. Os clássicos agentes anabólicos, né, tá em primeiro lugar, sejam eles esteroides anabólicos ou os famosos SARMs. Os hormônios peptídeos, e aí o exemplo principal é a eritropoetina e o hormônio de crescimento, são os mais utilizados no mundo antidoping. A bombinha é o clássico exemplo dos beta-2 agonistas. Lembrar que existem esses 3 aí que, em doses terapêuticas, você não precisa pedir injeção terapêutica, que é o salbutamol, formoterol, salmeterol. Isso é baseado em pesquisa científica que mostra que em doses habituais eles não melhoram a performance, portanto foi liberado da injeção terapêutica. Moduladores hormonais, o que vem à cabeça muitos são os antiestrogênicos, né? E agora tem um termo utilizado para isso, SERMs, né? Que existem também seletivos aí dos antiestrogênicos atualmente. E o clássico meldônio, que foi pego em boa parte da equipe russa há alguns anos atrás. Diurético, desde sempre, ali em 1985, quando eles foram incluídos como agentes mascarantes, com algumas exceções para inibidores da anidrase carbônica, que a gente encontra em alguns colírios aí para glaucoma. Os métodos proibidos, métodos de manipulação sanguínea, de componentes do sangue, né, de você retirar e readministrar, de você fazer um aumento artificial do aporte de oxigênio através de um outro componente,
ou qualquer tipo de manipulação. Lembrar daquela equipe russa, né, que foi punido todo mundo, foi punido o médico, o presidente, porque apareceu eles fazendo uma espécie de uma fototerapia do sangue, ou seja, tirava o sangue, jogavam a luz ali no sangue. Até uma atleta brasileira foi pega também, acho que foi na Romênia, perdão, se não me engano. E todo o time foi punido porque eles postaram no Instagram essa manipulação sanguínea, né? E aí você adulterar também, e é muito comum na história do antidoping a manipulação da urina, pegar a urina de outra pessoa para que você se livre da sua, injetar urina na própria bexiga, enfim, tem uma história longa de manipulação química e física. Isso aqui é clássico também, né? Que um atleta foi pego com esse balãozinho no ânus com a urina de outra pessoa. E se você não realmente mostrar de onde vem a urina, você com pênis artificial, você consegue enganar o time. Cuidado para os médicos também em relação à infusão de qualquer quantidade de intravenosa. Nesse período perto de competição, 12 horas antes, você não pode infiltrar nada além de que 100 ml, nem que seja soro fisiológico, tá? Então, isso, se for pego, você pode ser punido junto com o seu atleta. Dopagem sanguínea é sempre muito polêmico e, como a gente viu, os atletas estão dispostos a tudo. Apesar de a dopagem sanguínea, a genética, ela está relacionada muito a alto risco de morte, eu acredito que não haverá problema nenhum dessas pessoas aceitarem morrer fazendo doping genético, né? E aí existem vários modelos, talvez o modelo da inibição da miostatina seja o mais comum. Aí vem para a parte dentro de competição, os estimulantes. A especificado e não especificado, quando a gente fala de especificado, é aquele estimulante que trataria alguma condição clínica. Então, na lista tem uma separação. Em teoria, os estimulantes especificados eles seriam mais passíveis de menos punição, mas isso não inibe, às vezes, uma punição severa. E, para finalizar, os narcóticos, aí, os derivados do opioide, e aí sempre a polêmica lá se o Tramal, o Tilex, enfim, a codeína e o Tramadol eles não estão, eles estão em monitoramento, então, portanto, para analgesia ainda é possível. Eles são 10 vezes menos potentes que a morfina, tá? Bom, canabinoides, aí entra na atual polêmica das famosas drogas sociais, né? A gente vai discorrer um pouquinho rapidamente, e os glicocorticoides, que foi o alvo da nossa discussão lá no início. E beta-bloqueador para esportes de precisão ou alguns esportes a motor que pode colocar em risco o indivíduo ou os outros. Esse novo código que vai entrar em vigor agora em 2021 criou um conceito de drogas de abuso, né? Esse grupo de drogas de abuso envolve aquelas drogas sociais. Então, você tem ali o êxtase, você tem a heroína, você tem o THC, que, segundo a avaliação científica, que muita gente não concordou, a última reunião foi na Polônia em relação ao código, são 2 anos antes de implantação do código, você tem um ano de adaptação e depois a implantação. Então, você tem um código de 2009, 2015, agora 2021, e 2021 foi voltado em 2019. E drogas de abuso, os atletas agora eles são só advertidos. Se você for pego ali com cocaína, se você for pego com heroína, se você declarar que você é um usuário, que você é um dependente, que você tem problemas sociais, você receberá apenas uma advertência, né? Então, aqui é o tempo que leva lá embaixo, por exemplo, o cannabis para ir embora do corpo. Então, muito atleta era pego com cannabis, foi até a história lá do Michael Phelps. Então, essa história depois do Michael Phelps começou a repercutir, de imaginar que os atletas são dependentes, são usuários e não estão usando para melhora de performance. Para finalizar, a gente tem o fluxograma do corticoide até esse ano, tá? Então, o corticoide, você precisa pedir injeção terapêutica para dose oral, retal, intravenoso e intramuscular. Você não precisa pedir injeção terapêutica para dose intraarticular, nasal, oftalmológica e cutânea. Na UTI necessária, você pode ser liberado ou não liberado, e se não liberar, vai buscar um substituto, né?
Então, você pode recorrer daquela decisão. Se você liberou, usa certinho de acordo com a dose que foi liberada. Agora, nessas de principalmente de injeção intraarticular, a grande polêmica, porque tem trabalhos que mostram, trabalhos bem interessantes, que mostram que a dose, por exemplo, de atriacinolona que se aplica em dose habitual intraarticular, uma parte dela é absorvida e você pega na corrente sanguínea como se fosse uma dose, às vezes, intramuscular. Então, se você errar ou você mesmo acertar e o atleta tiver uma sinovite, vai absorver tanto ali que vai ter um efeito sistêmico, né? Não sei se necessariamente para melhora de performance, esses estudos não são conclusivos para isso. É muito difícil você, numa dose nasal, oftalmológica ou cutânea, fazer uma superdosagem de corticoide, mas é possível. Já teve atleta, o Sanches do São Paulo sempre fala de um atleta que pingou excesso de dose aí, colírio, e foi pego positivado, e demorou muito para retirar essa punição. Então, o cuidado é com a superdosagem, o aumento da absorção, a erro da via de administração. Eles têm o limite, né, que é o threshold, toda substância tem, e no caso é 30 nanogramas para corticoide. Quando você tem o evento analítico adverso, isso vai para um grupo que se chama a gestão de resultados. Isso não necessariamente abriu o processo, né? Como eu falei no início, vai ter um grupo que ele é para ser técnico e geralmente formado por médico, um bioquímico, um jurista, que vai avaliar se aquela denúncia ela é plausível ou não. Se há um indício de doping, né? E aí ele oferece a denúncia para que seja feita a abertura do processo. Então, é importante que o médico saiba a isenção terapêutica, né? E essas são as 4 condições que uma AUT pode ser liberada. Ela não deve melhorar a performance, é uma premissa básica, ela não pode ter um substituto. O médico quer porque quer usar aquela substância, mas sabe que tem substituto, então assim, você pode usar se não for atleta de alto rendimento. Se for atleta de alto rendimento, troque. A doença em questão ela precisa ser importante, não adianta eu querer liberar um corticoide para tratar um resfriado. Se a doença não é importante, se você quer tratar um resfriado com corticoide, por quê? Né? E uma coisa nova que ela não pode ser para controlar um efeito colateral de um problema induzido, por exemplo, por um outro tipo de doping. Então, é o caso clássico do tamoxifeno para tirar efeito de ginecomastia de um uso prévio de anabolizante. Tá? Existe um fluxo aí para você analisar essa AUT, é isso que as comissões fazem, né? E a ideia, a premissa básica é que aquela substância ela tem que te deixar no nível de normalidade, não de superatleta, né? Porque às vezes você está com a condição ok e aquela dose ela precisa te voltar para a normalidade, o que é às vezes muito difícil da gente concluir. E aí, dependendo se o atleta ele é nacional, internacional, se o evento é nacional, internacional, esse fluxo de AUT ele é direcionado para um grupo de médicos e especialistas, tá bom? Para a gente chegar nos finalmente aí, que já está estourando o tempo, né, Paulo? Você me interrompa aí, tá? Mas está no Não, tá finalzinho. ótimo, fica tranquilo. Eu gosto sempre de colocar esse consenso do Comitê Olímpico Internacional, exatamente porque a grande maioria dos estudos de suplemento, ele não chega no nível 1 de evidência. Tá? Então, quase sempre você vai ver estudos de N de 12, 15, 20 atletas, um segmento longitudinal de 6 semanas, 12 semanas. Existem os prós e contras desse tipo de avaliação. Primeiro que a população de atleta de ponta, daquele esporte específico, daquela situação específica, é muito variável para você ter um N significativo. Mas aí o que o pessoal usa muito estudos de baixa evidência para poder justificar a conduta generalizada, o que traz um problema para a gente na educação sobre suplementação. Isso aqui é a foto de um livrinho que nós escrevemos lá para o Conselho Federal de Medicina, juntamos várias entidades aí importantes no esporte, pelo menos para tentar dar um direcionamento até o momento daquelas que têm evidência forte, evidência fraca ou que são perigosas, né? E aqui mostra o quanto o processo educacional, se é um trabalho da Austrália, o quanto o processo de 10 anos, 11 anos aí de avaliação educacional melhorou o entendimento sobre suplemento no esporte. A gente sabe que a maioria vai usar, ou seja, pulou de 97% para 100% de atletas utilizando,
A quantidade de suplemento aumentou ali de 6 para quase 10. O que melhorou um pouco foi o entendimento sobre a eficiência, né? Então, eles usam menos substâncias menos eficientes e usam menos substâncias que podem levar ao doping. Isso vai isso vai a favor do grande problema da suplementação, em que eu tenho taxas altíssimas de contaminação. Isso aqui nos Estados Unidos aí é um trabalho feito onde tinha 18% de contaminação, e esse aqui na África do Sul, 30% de contaminação com rotulação incorreta. A punição que eu falei lá no início, né? Então vai desde uma advertência até a exclusão do esporte, e o que vai variando ao longo dos anos é o entendimento do peso de cada punição. E existe muita variação dos julgadores, né? Então você pega na mesma confederação, mesmo doping, na mesma situação, um ano depois uma punição completamente diferente. Eu entendo que quando o processo foi saindo da avaliação de meros técnicos, né? Então, os técnicos julgavam muito à luz da substância e liam ipsilitris ali os códigos, você tinha um processo muito mais automático, né? Era quase um algoritmo, né? Você fazia ali 2 anos, né? 1 ano e meio, 8 anos, enfim. E aí, como aconteciam muitos protestos, a entrada na justiça comum, foi necessário a entrada de muitos juristas no meio, o que fez com que o processo criasse um grau de subjetividade maior. Então, a gente tem um perfil de atleta que tem um nível educacional baixo, esse é aquele que a gente tem que educar, é o doping acidental mesmo. Eu tenho um grupo das drogas sociais, que esses agora dificilmente serão punidos, porque se eles se declararem que são usuários, não terão maiores problemas, e aí sim aquele grupo que usa mesmo para melhor de performance, ou que tem um ganho secundário, sem dúvida nenhuma. O Adams é uma ferramenta internacional da UADA, que você precisa registrar quase todas as operações lá, de isenção terapêutica, de localização através do whereabouts, os testes que você fez, enfim, é um sistema eletrônico que é utilizado por todos. E aí tem o detalhe dos whereabouts, que é para você dizer onde você está. Atualmente, o controle ele está muito focado em analisar substâncias específicas para o metabolismo específico do esporte. Então, aqui você tem ali na coluna verde primeiro ali a parte de avaliação do metabolismo eritrocitário e à direita, desculpa, de esteroides anabolizantes, e aqui à direita de GH e análogo de GH. Então, está cada vez mais sendo avaliado qual é o metabolismo para saber como eu vou gastar meu recurso, porque um teste desse é extremamente caro. E para finalizar, só falar o final da história do doping e do antidoping até os dias de hoje. Esse aqui à direita é o Ferrari, o médico, e aqui à esquerda o Concone. Eles tinham um laboratório na Universidade Ferrara. Era um laboratório de fisiologia do exercício que se tornou o maior laboratório de doping, talvez, da história. Eles foram responsáveis pela sequência de doping do Lance Armstrong, né? E vieram os testes fora de competição só em 1990. Um outro escândalo, que é o escândalo laboratório Balco, que eram os atletas americanos iam fazer substâncias no México, eles se dopavam, e aí tinha uma ajuda do médico americano. Então, tinha ali o empresário, o dono do laboratório, o médico, os treinadores, era um escândalo bem conhecido. O Senado americano aprovou a criminalização depois desse escândalo. Outro problema de equipes, escândalo de equipe mesmo, aquele escândalo lá de 1998 do Tour de France, isso voltou a ser sistemático nos anos 2000. Outro escândalo envolvendo vários atletas com o mesmo sistema de doping, grupos de atletas, já aí vem toda aquela questão da associação proibida. A história do doping do Lance Armstrong, que acho que todo mundo já ouviu falar, ela é extremamente complexa. Ela não é só por causa de eritropoetina, não é por causa de anabolizante, ela tem a história lá do câncer dele, mas ele começou começou com injeção terapêutica, que não existia. Ele começou usando corticoide. E aí depois ele dizia que tinha uma doença para justificar o corticoide. Começou aí. Depois ele começou a colocar pessoas inspecionando no hotel para ver se vinha algum agente de coleta. Ou seja, o doping ele começa
num roubinho de galinha, né? Do ladrão de galinha. Aí o ladrão de galinha vira o maior, enfim, o maior problema histórico do esporte de doping de todos os tempos, né? Aí nós criamos a agência nossa aí para os Jogos do Rio, 2012, 2013. Aí vem aquela questão do Usain Bolt que nós conversamos lá atrás, porque ele teve um período sabático que os tempos dele no 100 metros melhoraram absurdamente. Ele ficou um ano sumido e de um ano para o outro, de repente, lá ainda saindo ali da África, saindo do país dele, da Jamaica, ele teve uma melhora absurda. Então, ninguém sabe. O escândalo russo, na verdade, é um escândalo institucional, é um escândalo fomentado pelo governo, que tinha várias facetas. Você tinha a faceta da troca de substância, você tinha... Todos precisam assistir o documentário, né, do Icarus. Ele é espetacular, aquele documentário, e mostra apenas uma parte do escândalo russo. Era muito sistematizado. Então, primeiro na escolha dos atletas que iam, naqueles que eram escolhidos, havia uma troca de urina, né? Mas a urina do próprio atleta, já para não ter o problema de análise de DNA, para dizer, você está analisando de outra pessoa. Então, eles coletavam a urina antes de depois se doparem, né? Para que pudesse haver a troca, e quando acontecia de serem coletados, principalmente nos jogos de sorte, tinha aquela salinha lá que eles tiravam a urina, trocavam, abriam o frasco, né, que é um frasco que só abre em equipamentos específicos para poder trocar a urina. E aí é sempre a pergunta, existe dose segura para melhora de performance com esteroides? Existe. Se a gente for analisar friamente, existe. A questão por exemplo, esse escândalo russo, como que eles se dopavam? Tinha microdose de substâncias, por exemplo, o turinabol, oxandrolona, eles colocavam, a mulher diluía para vodka e o homem para a bebida deles lá, né? Para vodka, enfim. Até o tipo da bebida alcoólica tinha diferença de homem e mulher. Então, era microdose, ele bochechava e aí cuspia, e eles conseguiam ter melhora de performance, né? Ou seja, um grau de segurança relativamente alto em termos de saúde, e eles tinham melhora de performance. Então, isso aqui é todo o escândalo ali de tirar as amostras, né? Para poder trocar as amostras. O documentário que eu falei que todo mundo precisa assistir, e é baseado nas declarações do Dr. Grigory Rodchenkov. Ele é talvez a faceta principal desse documentário, e ele fugiu para os Estados Unidos, que naturalmente ele seria morto se ele continuasse lá. A história nossa do antidoping nos Jogos do Rio foi também muito polêmica, né? A gente teve muita dificuldade, mas ali com muita perseverança, muita garra, muita disposição dos brasileiros, acredito que foi feito um bom trabalho. É sempre difícil essa avaliação, mas acho que o esforço de todos no Brasil conseguiu resolver um problema nos últimos, da véspera de jogos em relação ao controle antidoping. E aí a história do Guerreiro, né, que recebeu o alívio para jogar a Copa do Mundo. Esse é o livrinho que eu recomendo que vocês baixem, está lá no site do Conselho Federal de Medicina, tem no site do CPB, tem também na Confederação Brasileira de Clubes. Ele é muito voltado aí para o entendimento básico disso que eu falei, e para que os médicos possam saber das suas responsabilidades éticas. E na nossa conclusão, essa coisa aí de maniqueísta, né, entre bem e mal, eu acho que a gente não pode analisar a humanidade nessa coisa de bem e mal, né? O ser humano tem essas facetas, é multifacetado, e de um certo modo nós vemos aí que o antidoping corre atrás do doping. Eu não sei se essa corrida, quem vencerá essa corrida. Bom, aí estão meus contatos, meu e-mail para quem quiser, o telefone para o pessoal, por favor, não tentem me clonar no WhatsApp, e o meu Instagram aí, quem quiser bater papo. Obrigado aí. Parabéns, César. Como sempre, fantásticas suas apresentações. Aqui várias pessoas elogiando, dando os parabéns. A Maíta havia feito uma pergunta aqui que nosso professor Zogaib já respondeu também.
Eu queria abrir aqui para perguntas, se tivermos algumas perguntas, o Gabi também, se quiser contribuir um pouquinho com a sua vasta experiência no tema. E só lembrar, né, Ezra, que hoje em dia o médico também é punido, né? Acho que é uma coisa relevante a gente passar que você prescrever a substância não é só o atleta. Claro que o atleta é responsável por aquilo que ele faz, mas a gente, como médico, também pode ser punido pela, enfim, indicar alguma substância ilícita ou não ter esse cuidado. Zogaib? Perfeito. Oi. Só falar sobre isso rapidamente, Paulo, porque assim, aconteceu de médicos serem punidos a nível esportivo, né? Ou seja, ali no julgamento do pleno da Agência Nacional, ele nem se preocupou, nem mandou defesa, nada. Quando o resultado do julgamento foi mandado para o Conselho Regional de Medicina, aí ele correu atrás de se defender. Então, para ele, estava pouco se importando. Então, hoje em dia, é muito comum você ver médicos sendo punidos, primeiro, na esfera esportiva, 4 anos de afastamento. Eu já vi isso, por exemplo, uma fratura de costela que o colega usou do dexametasona no intervalo do jogo. Ele não se justificou, aí recebeu a punição de 4 anos, não se defendeu. E não é esse o caso, mas do ponto de vista esportivo, a punição é pesada, você não pode trabalhar em nenhuma equipe. E as denúncias estão indo para o conselho quase que automaticamente quando tem indício de infração ética. Zogaib? Não, eu só queria lembrar uma coisa. Bom, como a gente viu, o atleta é responsável por tudo que, vamos dizer, que entra no seu organismo, né? Talvez a única exceção seja exatamente esse caso clínico que ele apresentou no início, que são em situações de emergência ou de urgência, em que o atleta não tem responsabilidade sobre o que o médico no pronto-socorro, num caso de urgência, vai aplicar. Eu tive um caso assim, do nosso Hulk, né, do mais forte do mundo, aí, do mundo não, do Brasil, é exatamente a mesma coisa, né, que foi descrito. E ele pegou todo o formulário do atendimento lá do hospital, do pronto-socorro, apresentou isso, quer dizer, a gente mandou isso para a ABCD antes até da competição, e acabou, claro, que analisaram aquilo e nós nem chegamos a pedir a UT, né? Só mandei todo o relatório do que tinha ocorrido no hospital e aí vocês ficaram, não sei se você soube disso, se você chegou a ver esse caso, e aí isso já foi isento já de cara, né? Então, é claro que precisa se analisar cada situação, cada momento, né? Isso que eu acho que mudou bastante em relação a essas, vamos dizer, avaliações, né? De caso a caso, não é uma coisa mais tão rígida, tão fixa quanto era antigamente. Mas um outro ponto que eu queria até pedir tua opinião é que, por exemplo, o atleta é considerado punido ou vai receber alguma punição se ele não aceitar fazer o exame antidoping, né? Mas e no caso do exame de sangue, existem algumas situações, talvez religiosas e tal, e que o atleta pode não aceitar retirar sangue, né? A urina é um metabólito, o sangue é um órgão, né? É um procedimento invasivo na retirada de sangue. Tanto que o atleta tem que assinar a concordância nessa retirada de sangue. E se ele se recusa a retirar sangue e alega algum desses motivos, como é que é essa avaliação? Como é que é essa interpretação sobre essa recusa? Excelente pergunta, né? A questão do exame sanguíneo, que ela foi aí introduzida em meados dos anos 90, foi exatamente para pegar esse gap
de algumas substâncias que já foram metabolizadas na urina ou que não eram tão bem encontradas na urina. Por isso que, inclusive, naquele documento que eu mostrei, que chama TDP, tem aqueles percentuais metabólicos, é exatamente a coleta sanguínea que consegue fazer aquilo com acurácia. Então, sem a coleta sanguínea, não dá. Você não consegue fazer aqueles perfis que eu falei. Então, quando se é introduzido o Código Mundial e todo mundo assina lá como signatário, seus atletas, né, eles são obrigados a seguir a regra. Se você tem questões religiosas, políticas, etc., aí vai ser, entre aspas, problema seu, porque a regra do jogo é essa. Você pode até fazer o que você quiser, mas você não vai participar de jogos sob esse tipo de controle. Se o atleta se recusar, vai ser considerado uma recusa. É óbvio que, tecnicamente falando, o pessoal vai mandar a denúncia, o pessoal vai escrever, o oficial de coleta vai escrever, vai colocar os motivos e vai para o tribunal. E aí é que vem toda a questão do tribunal. Para qual tribunal que vai? Né? Se você está num evento internacional, nos Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, por exemplo, que você tem ali uma comunidade anglo-saxônica julgando e de um certo modo, eles são historicamente um pouco mais rigorosos, esse atleta provavelmente será punido. Agora, talvez dentro de uma instituição de jogos mais nacionais, talvez uma justiça um pouco mais branda possa analisar, sim, esse argumento que você está falando e abrandar a pena. Eu não duvido. Não duvido de jeito nenhum. Eu acredito que saiu muito da área técnica esses julgamentos. Tá? Entra muito também no âmbito social, cultural, religioso, em termos de julgamento. Tecnicamente falando, é doping, se ele se recusar a colher. Porque a premissa básica é você que tem que estar disponível a todo tempo, a toda hora, para qualquer tipo de coleta. Dificilmente eles vão ali da meia-noite às 6 da manhã, mas às vezes eles vão 5 da manhã, meia-noite, você tem que estar pronto. Muito bem, Exogê. Inúmeras pessoas aqui realmente parabenizando sua aula mais uma vez. Fernando Bianchini aqui também, o Hector, a Maíta, como eu já havia dito, Ana Carolina, Rafael, enfim, todo mundo aqui só elogiando. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Acho que é um assunto extenso, né? A gente poderia fazer gastar meia horinha aqui só em perguntas e respostas, mas já estamos mais ou menos no limite do horário, tá bom? Fica o convite aí para a gente falar um pouquinho, talvez no segundo semestre ou no ano que vem. Acho que é um assunto que a gente tem, talvez, discutir um pouquinho mais da parte prática, né? Usar um pouquinho da experiência também do Zogab, de outros colegas que também trabalham no alto rendimento, para a gente fazer, talvez, alguns casos clínicos aí relacionados ao doping. Em nome, então, aqui de toda a nossa disciplina de medicina esportiva, professor Alberto Pocchini, professor Andreoli, professor Beno, queria agradecer a sua presença. Foi uma aula interessantíssima. Espero que todos tenham aproveitado. Depois a gente deixa disponível no nosso canal no YouTube. E só avisando a todos, eu vou ficar um período aí com o basquete, vou me ausentar por algumas semanas na reunião, mas nós teremos aqui outras pessoas fazendo as perguntas e comandando aqui por alguns dias, tá bom? Então, nos vemos aí um pouquinho mais para frente, mas quarta-feira que vem, terça-feira que vem, às 11 horas, reunião confirmada, quadril, síndrome do piriforme. Um abraço a todos, boa semana. Obrigado, Exogê. Valeu, obrigado a todos aí, um abraço, boa semana. Obrigado, Murilo, obrigado, Zogab, obrigado a todos os colegas aí, um abraço.